Então, vamos retomando. Eu vou dividir com vocês aqui a minha tela, só para a gente já ir fechando. Então, gente, na conclusão, além da gente retomar a essas principais contribuições que a pesquisa trouxe, eu vou ter que explicitar se os objetivos foram atingidos, se as hipóteses foram confirmadas ou refutadas, esclarecendo as razões para isso, daí que a importância, e de forma muito objetiva. Na conclusão, não trago mais teorias, é bem objetivo mesmo, e principalmente deverá ressaltar a contribuição da pesquisa para o meio acadêmico, para a formação profissional, né? E o desenvolvimento da ciência e da área e do estudo, no caso de vocês, né? Do bacharelado. Então, quais foram os principais resultados? E com isso, gente, quem ganha é a ciência e quem ganha é a nossa sociedade. Profissionais bem preparados, profissionais com essa vontade de produzir conhecimento, são profissionais aí que vão estar sendo desejados por esse mercado de trabalho, por essa sociedade. Hoje, vocês estão vendo que tudo que a gente mais deseja nesse momento é um remédio eficaz, é uma vacina eficaz. Então, a gente vê a importância da ciência, a importância dos nossos cientistas, né? Então, quando a gente tem profissionais bem preparados, quando a gente tem esse estímulo, a gente imagina enquanto cidadãos e consumidores clientes em potencial desse serviço, desse profissional, o que a gente mais deseja é que ele realmente seja uma pessoa bem preparada, né? E uma pessoa bem preparada é essa que tem os domínios das habilidades e competências necessárias ao exercício profissional da sua profissão, mas também queira produzir conhecimento, queira ser um estudioso, que não estanque, que não saia dali com um diploma, com papel, vá colocar em prática e depois de 5 anos está desatualizado. Então, não, que eu tenha esse estímulo da constante pesquisa, da busca de conhecimento, e se puder produzi-lo, melhor ainda. Aqui nas fases da pesquisa, né, nós falamos aí das considerações finais, essa síntese, que é necessário reavaliar os resultados obtidos em relação aos objetivos e às perguntas de estudo, observando os seguintes posicionamentos. Os resultados obtidos respondem à pergunta do estudo? Então, a primeira coisa, se responderem a tua pergunta, sendo de forma positiva ou não, gente, se confirmando ou não, tem que aparecer, tem que responder a pergunta. Sim, por isso, isso, isso. Não, por isso, isso, isso. Isso é ciência. Nem sempre a gente vai trazer só aspectos positivos. Não, aspectos negativos também é importante a gente saber para a gente tomar cuidados, termos uma atitude aí de precaução. Os objetivos propostos foram alcançados? Se não foram totalmente, por quê? Se foi parcialmente, por quê? Então, isso é interessante. Nem sempre eles vai ter uma resposta total. Tu pode ter um resultado parcial. E aí você vai explicar o porquê. Então, isso é maravilhoso, tá? Não tendencionar a resposta, não ser desonesto intelectualmente, não. A gente quer o resultado como ele deve ser. Em que nível foram alcançados, quais as dificuldades encontradas, isso é muito importante. Poxa, a gente fez uma revisão sistemática da literatura e a gente percebeu que nessa década tem poucos estudos sobre isso. Gente, isso é um dado interessantíssimo. Então, a gente vai colocar lá essa informação. As considerações finais, elas têm que ser breve, concisa, coerente, então, objetividade, tá? A palavra das considerações finais é objetividade. Uma conclusão, ela não pode se contrapor à outra, então eu tenho aí que ter a questão da coerência, né? Se isso acontecer, tem que buscar explicar o porquê e argumentar sempre de forma sistemática, apresentando racionalmente os fenômenos observados e os resultados obtidos. O que é apresentar racionalmente falando? É trazer à luz as tuas teorias, é explicar os teus pontos de vista à luz das tuas teorias, né, das teorias utilizadas. Então, isso é uma postura racional, explicar o método, como foi feito, a abordagem, né, então, a técnica utilizada. Então, tudo isso que já foi descrito lá no método. Então, não vai ser novidade.
Tá? As teorias, você já discorreu sobre ela. Você já está tão acostumado com o teu tema que a parte final vai ser a síntese de tudo isso, né? Então, você já não vai ter grandes dificuldades. Eu sempre digo que na minha experiência, a maior dificuldade quando está se fazendo pesquisa é justamente selecionar o material, buscar esse material, fazer os fichamentos, as resenhas. Isso é o que dá mais dificuldade, né? É ler, é produzir. Depois tu já estás tão acostumado, você já selecionou os materiais, você já buscou o estado da arte do teu tema, você já selecionou os principais autores que falam sobre ele, agora o convite é conhecê-lo. Então, resumir, fichamento, né, resenha. Então, dessa forma, você vai guardando a teoria de cada um deles e vai começar o teu processo de redação, a fase redacional do teu trabalho. Tá? Então, fazer pesquisa não é fácil, mas eu acredito que é muito prazeroso quando você sai com conhecimento a mais e um conhecimento sólido, é muito prazeroso. Então, quais são as etapas aqui do projeto de pesquisa? Vamos lá. Começa pela escolha do tema, que é a tua área, a área que você quer estudar. Depois a gente vai aí delimitar esse tema e vamos fazer a questão-problema, que é a tua questão norteadora. Vamos justificar o porquê desse tema, vamos fazer a justificativa pessoal, acadêmica, social. Vamos ver quais são as hipóteses que você tem, quais os conhecimentos prévios que você tem sobre essa temática. Quais são os teus objetivos, um objetivo geral, o que você deseja com essa pesquisa? E depois o passo a passo, que são os específicos para a gente atingir o objetivo geral. Lembrando que objetivos sempre iniciam com verbo no infinitivo. Depois eu vou para o meu referencial teórico. O que é que eu tenho sobre esse tema? Quem são os principais autores? Quais são os principais trabalhos? Se eu quero um trabalho atual, gente, até os últimos 5 anos, né? Eu posso utilizar até os últimos 10 anos, mas mais do que isso, a gente já está ultrapassado. Então, se eu puder pegar os últimos 5 anos, eu tenho um trabalho bem atual. Professora, mas e os clássicos? Bom, clássicos pelos próprios nomes são clássicos. Então, esses clássicos, eles são atemporais, então eles enriquecem a pesquisa. Mas eu tenho que buscar o restante, aquilo que não é clássico, as pesquisas que eu tenho mais recentes. Então, eu sugiro aí os últimos 5 anos e que não ultrapasse 10 anos, tá? Qual é o meu método da pesquisa? Quais são os procedimentos tecnológicos? Qual o tipo de pesquisa que eu vou utilizar? Qual a técnica de pesquisa? Qual a minha abordagem? Uma abordagem qualitativa, quantitativa, as duas, qual e quanti? Aqui que eu vou descrever nos procedimentos metodológicos, no método da pesquisa. Depois, todo projeto de pesquisa tem um cronograma. Então, eu tenho um tempo para executar a minha pesquisa. Então, quanto tempo eu tenho? É 1 ano para fazer? 6 meses? Quem determina isso? A minha instituição. Então, eu vou lá e eu tenho que organizar nesse tempo que eu tenho, o mês que eu vou elaborar o projeto, 2 meses, no outro mês a seleção dos materiais, eu vou fazer a entrevista, a pesquisa, eu vou passar pelo comitê de ética, eu não vou. Então, todas as tuas ações têm que estar dentro daquele cronograma. Por quê? Porque é o cronograma, gente, que vai nos organizar, é o cronograma que vai dizer o que você tem que ser feito em cada tempo para que você não procrastine, para que você não deixe para a última hora, para que você não se esgote. Chega no último mês, não, tem aluno que fala assim, não, eu tenho que fazer uma média de 4 laudas por dia. Não, dá tempo, eu deixo amanhã já são 8. Não, eu deixo amanhã, são 12. Se você não conseguiu fazer 4, você acha que você vai conseguir fazer 12? Então, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Essa é a ideia do cronograma. Nos dá um norte das atividades que eu tenho que ser feita naquele tempo. E se eu cumpro aquelas metas que estão previstas, gente, é uma sensação de prazer e você vai construir a sua pesquisa sem maiores problemas, sem desgaste acima do necessário. Lembra também que na nossa instituição, os trabalhos de conclusão de curso, eles podem ser feitos em duplas ou em trio. Então, eu tenho que selecionar bem quem vai ser o meu recurso humano, né? E eu tenho que saber que tudo que eu não fizer, eu vou sobrecarregar alguém.
Então, eu tenho que ter o cronograma e o grupo tem que seguir essas orientações. Depois, aí eu tenho um orçamento. Quanto a gente vai gastar para isso? Tem a cópia, tem a capa dura, tem as versões da banca, né? Tem as cópias que a gente vai tirando diariamente, tem na biblioteca, de repente, eu passei o prazo do livro que eu fiquei mais, tem a multa. Então, quanto eu vou gastar para isso? Tá? As idas a mais, que a gente teve que se reunir fisicamente para conversar. Então, eu preciso ter uma estimativa de quanto eu gasto. Por quê? Porque no seu mestrado você vai ter, no seu doutorado você vai ter. Então, e o projeto que você fizer também para ser colocado em prática no seu projeto, no seu local de trabalho, você também tem que ter um cronograma a apresentar para a sua chefia. Então, é importante você saber ter o cronograma e quanto você vai gastar, que a gente chama de orçamento. Então, quanto eu vou ter que dispor para pôr em prática esse meu projeto? Para, de repente, a sua chefia dizer, nossa, Karen, esse teu projeto é ótimo, a gente vai bancar o teu projeto. Nossa, Luan, Leonardo, que projeto interessante. Empresário, a gente gosta de saber número, gosta de saber o quanto vai gastar. Então, o orçamento é muito bem-vindo, tá? Tanto para você, enquanto pesquisador, e também uma pessoa que quer trabalhar com projetos, né? Você tem que saber o quanto você vai gastar ou se quanto a instituição você vai apresentar para que a instituição ou outros parceiros possam viabilizar o seu projeto, tá? Considerações finais, que é a síntese, responder a tua questão norteadora, responder se os seus objetivos foram alcançados, responder se as suas hipóteses se confirmaram ou não e trazer as principais contribuições do seu estudo, de maneira simples, breve. As referências, todo o material que você utilizou no seu texto tem que estar na sua referência. Você leu 20 livros, mas utilizou 10. O que vai para as suas referências? Os 10 que estão escritos no trabalho, tá? Se você leu 50, tá, mas você só usou 10. Então, são os 10 que estão lá com as referências direitinho no trabalho. Esses que vão estar lá nas referências. Anexos e apêndices, nós vamos ver nas próximas aulas, mas os anexos, tudo que você utilizou, que você não criou, vai estar dentro do trabalho, e os apêndices foi tudo aquilo que você criou e que você acha importante estar no trabalho. Por exemplo, registro fotográfico, você criou a pesquisa, o questionário. Ah, não, o questionário eu peguei da internet, então vai no anexo. Você vai colocar a fonte da pesquisa lá nas suas referências e vai colocar no anexo. Ah, você usou uma lei que deu base ao teu trabalho, vai no anexo. Você usou o PPP da tua instituição, o PPI da tua instituição, você usou, sei lá, uma resolução lá da tua instituição, então vai no teu anexo, porque isso não é seu. Agora, se você criou, aí vai no apêndice, tá? Mas isso eu vou explicar na nossa próxima aula, tá? Aqui são as etapas, e aí eu tenho os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os pós-textuais, que a gente vai ver no nosso próximo encontro, e dizer que aqui as fases do TCC, né? A primeira fase é a fase da negação, relaxa, não tem tanta coisa assim. Isso não acontece só no TCC, isso acontece também nos nossos seminários, nos trabalhos em grupo. Te acalma, eu vou entregar. Depois vem a parte a fase da raiva, onde, poxa, por que eu não comecei a estudar antes, né? E vi que a gente fica se consumindo. Por quê? Porque eu não segui o meu cronograma, eu procrastinei. Depois vem a fase da negociação. Bom, se eu tenho que fazer 3 páginas por dia, não fiz, agora são 6, mas se eu fizer a cada tantos minutos, a cada dia, então é uma fase que a gente começa a negociar conosco mesmo, e depois vem o resultado dessa negação, que é uma depressão. Poxa, não vai dar tempo, aí tu vira madrugada, aí tu desgasta, tenta pagar para uma outra pessoa. Olha que coisa horrorosa, você pagar para uma outra pessoa fazer o teu trabalho. É o atesto da nossa incompetência. Isso não pode acontecer. O TCC é uma ótima oportunidade de você conhecer um assunto em mais profundidade, a você depois fazer um artigo científico e sair com uma publicação. Então, não vamos perder a chance de dar um plus para a nossa formação. Aceitação, já estou ferrado mesmo, agora vou dormir, amanhã é outro dia, né? Infelizmente, acontece essas situações. Aqui, eu sugiro que vocês, na fase do TCC, coloquem aí nas redes sociais de vocês, no relacionamento sério com o TCC,
porque a gente vai ter que diminuir a namoro, saídas, porque é uma fase que requer muito tempo nosso, né? E a gente vai começar a estudar na nossa próxima aula os elementos pré-textuais, aqui também os elementos textuais e os elementos pós-textuais, que é a organização desse relatório final da pesquisa, tá bom? Então, aí a gente começa o nosso projeto de escrita e eu deixo aqui uma atividade para vocês fazerem, tá? Que aí eu quero depois resgatar com vocês na nossa próxima aula. Eu já vou começar com essa correção e eu vou disponibilizar para o grupo de vocês ou para o e-mail, eu vou pedir aí esse primeiro material, tá bom? Porque como ele é em slide, ele fica muito pesado na plataforma, tá? Então, eu só vou sair dessa tela para eu olhar melhor vocês. Então, eu finalizo aqui e eu vou abrir se vocês têm alguma dúvida, se vocês, enfim, querem perguntar alguma coisa, tá?